Geralmente, o que menos engaja é o que mais vende. E isso eu tô falando para principalmente conteúdo e anúncios. E também acerca de métricas no geral. Se tu for olhar um CTRs, por exemplo, que é a quantidade de interações ali no anúncio por impressões, quantidade de pessoas que tá vendo, quantidade de gente que tá clicando, que tá se interessando. Normalmente, esses conteúdos, vamos botar, porque anúncio também é conteúdo. Esses conteúdos que menos engajam são os que mais levam para venda. E beleza, Arthur, por que que isso acontece? E isso também é um pepino danado de se conversar com muita gente, porque as pessoas, elas não têm clareza do que elas buscam através das peças que elas estão produzindo. Por exemplo, eu produzo conteúdo e eu não sei se eu quero crescer uma base, eu não sei se eu quero atrair compradores para minha consultoria, para o meu produto XYZ. Esses dias eu fui dar um auxílio a um projeto aí, um projeto de 7 dígitos por mês, que o cara me chamou para trocar uma ideia acerca de conteúdo. Quando eu sei, aí ele falou, pô, Arthur, eu queria fazer toda quarta-feira tal coisa, tal coisa, tal coisa, beleza, tal, tal, tal. E aí, a primeira coisa que eu perguntei para ele quando eu sentei na mesa foi, cara, só me diz, o que que tu quer com esse conteúdo? Tu quer vender o teu produto na ponta final? Ou tu quer engajamento, tu quer crescer tua base, tua audiência? Porque são coisas diferentes. Aí ele pensou, tá, beleza, falou, pô, eu quero crescer base, tal. Então, opa, beleza. Então, o raciocínio vai ser esse daqui, ó, tal. Aí a gente começou a abrir essa ideia. E a questão do crescer base, do vender e tal, tá muito associado ao que a gente chama, ao que se chama, né, de camadas de conteúdo. E o que que quer dizer camadas de conteúdo? Quer dizer a profundidade que tu tá dando para determinado assunto. Grosseiramente, é isso. Normalmente essas camadas elas se dividem entre N1, N2 e N3. N1 é o mais superficialzão, pensa tipo num funil, sabe, de níveis de consciência, triangulozão, tal. E aí o N1, ele fica aqui em cima. Normalmente são os conteúdos, digamos, de senso comum. Se eu for tocar em algum assunto que a maior parte das pessoas entendem, isso daí é considerado um senso comum. Por exemplo, se eu for falar de persistência, se eu for falar de alegria, se eu for falar de felicidade, claro que depende o grau, a complexidade com que eu vou tratar esse assunto. Mas no geral, as pessoas entendem o que é alegria, o que é felicidade, grosseiramente, né? Entende? O que é persistência, entende? Clareza, foco, beleza. São assuntos de senso comum, falar de família, falar de não sei o quê, beleza. Quando eu desço para N2, eu já começo a chegar numa complexidade um pouco maior, pegando o mesmo assunto. E também começo a chegar em aspectos mais técnicos para explicar aquilo dali. Se eu tô falando de clareza, de propósito, de objetivos, não sei o quê, eu vou entrar num viés um pouco mais filosófico, mais profundo. Vou começar a apelar um pouco mais o raciocínio. Não no quesito de ser apelativo, mas profundidade mesmo. Tu- E o N3, que é aqui embaixo, normalmente são os conteúdos técnicos mais complexos. E não só técnicos, mas os assuntos tratados com maior complexidade. Aí, meu filho, se eu for falar de clareza, de objetivos, aí, nossa senhora, aí eu vou citar trocentos filósofos, eu vou abrir um portal, entendeu? Botar uma cadeirinha lá na lua lá e ficar viajando no universo, trocando umas ideias a respeito disso, entendeu? É a mesma coisa que tu parar para imaginar as pessoas aqui no senso comum, no N1, uma pessoa sem, vamos dizer assim, sem graduação. Não que graduação queira dizer tudo nessa vida, mas grosseiramente, no quesito intelectual, para que tu entenda, fique um pouco mais tátil o negócio. Aqui em cima, a pessoa ela tem um ensino médio. Aqui embaixo, a pessoa ela entrou na faculdade, no meio, no N2. E no N3, a pessoa está fazendo um pós-doutorado. Sacou? Mais ou menos isso. Senso comunzaço aqui, um pouco mais técnico, mais profundidade, e aqui pegando e explicando de maneira bem complexa, entende? Bem profunda, real, o assunto. E tá, Arthur, beleza, o que que isso tem a ver com engajamento? Se eu paro para pensar em engajamento, quando que as pessoas se engajam com alguma coisa? Quando elas realmente se identificam, beleza? E qual que tu acha que tem maior probabilidade de engajamento? Um conteúdo que ele é N1, que é um senso comum, que muito mais pessoas vão ter conhecimento, vão ter identificação, vão ter conexão,
ou um conteúdo N3, que ele é muito mais complexo, sacou? Só que, beleza, já ficou implícito, né? Mas o N1, com certeza. Se eu fizer conteúdos de senso comum, até por isso que se vê muitos produtores de conteúdo falando de coisas de senso comum e depois, no meio do roteiro, no final do roteiro, se faz o que a gente chama na publicidade de shift. Se faz a troca do assunto X que eu estava abordando para o produto, entendeu? Porque a pessoa, ela quer começar não só numa ideia de topo de funil, de inconsciência a respeito de algum problema, mas também uma ideia de senso comum, pensando realmente em conteúdo. E aí, beleza. Só que o que realmente vende, olha, por partes. Venda é relacionamento. Relacionamento é confiança. Quando eu quero vender alguma coisa, eu tenho que provar 2 pontos para quem tá do outro lado. Que é o quê? Primeiro, que eu sou uma pessoa que nem tu, que tá do outro lado. E que tu pode confiar em mim. E isso eu demonstro de N maneiras, beleza? E o segundo ponto é atestar que eu tenho capacidade de resolver o pepino que tu tá querendo, buscar uma solução. E isso, dificilmente, esse atestar o meu conhecimento, a minha capacidade, a validação do que eu sei para resolver o que tu precisa, dificilmente ele vai vir num senso comum, porque aqui eu não tô provando nada. Aqui fica o senso comum, fica o entretenimento, sabe? Aqui em cima nessas camadas, que as pessoas se identificam, todo mundo dá uma risada, todo mundo acha engraçado, uma pessoa caindo, sabe? Senso comum, aço. Aqui eu não tô te provando nada, aqui eu só tô atingindo uma gama gigantesca de gente. Claro, tô provando alguma coisa, né? Mas enfim, não a capacidade técnica XYZ. Só que, quando eu começo a descer essas camadas de conteúdo, determinado assunto, quando eu trato com mais complexidade, mais tu vai me enxergar como autoridade, mais as pessoas vão te enxergar com autoridade conforme tu fala de alguma coisa. E isso independe delas conhecerem ou não acerca do assunto. Se eu começar a falar de cálculo aqui, por mais que tu nunca tenha visto uma conta de cálculo 1, de cálculo 2, se os pontinhos começarem a fechar, se fizer sentido e eu conseguir te explicar de maneira simples, porque eis a questão também do entendimento. Quando a gente realmente entende, a gente explica como se fosse uma criança. E tu vai conseguir caminhar comigo no entendimento. Em algumas coisas, beleza, vai dar uma deslizada. Mas, no geral, tu vai conseguir me acompanhar o meu raciocínio para eu te explicar uma conta, para te dizer porque eu cheguei aqui, o que que representa. Por mais que tu não entenda profundamente e fique ali com algumas dúvidas, beleza. Mas os pontinhos vão fechar e por mais que tu não tenha um entendimento pleno do assunto, tu vai ficar assim, caramba, que foda, nossa senhora, que massa, que não sei o que, entendeu? Por mais que tu não entenda do assunto, tu vai me chegar com autoridade. E quanto mais complexo o assunto, maior a autoridade que tu vê, que tu enxerga na pessoa. Uma coisa é tu ver uma pessoa que ela tá dentro da faculdade, começando uma graduação. Outra coisa é tu ver o cara ali com um PhD te explicando determinado tema. Um assunto realmente a nível PhD, vamos dizer assim. Isso é autoridade. E se o assunto que tu tá buscando resolver for menos complexo do que uma conta de cálculo, e sim uma equaçãozinha de primeiro grau, simples ali, uma continha de 1 mais 1, sabe? Quando eu te explicar um grau muito mais complexo, naturalmente se vai te remeter a pensar que, caramba, se ele resolver uma coisa muito mais complexa do que eu preciso, uma coisa que é menos complexa, ele vai dar conta de resolver, entendeu? Então, por isso que quando a gente está pensando em produção de conteúdo, se faz muito conteúdos de senso comum, no âmbito geral, para distribuir, conseguir alcance, base, trazer gente, e conteúdos de N2 ou N3. Conteúdos explicando o meu ponto de vista a respeito de alguma coisa um pouco mais técnica, tanto como o como, literalmente, fazer alguma coisa. Porque quando eu estou te ensinando a fazer alguma coisa, quer dizer que eu dominei aquilo ali. E quanto mais simples for uma explicação, isso demonstra maior domínio, beleza? Então, no geral, quando eu tenho muito engajamento, quando eu tenho muita interação, eu estou trabalhando com o senso comum. Só que aqui no senso comum, isso não traz venda, na maior parte dos casos. Seja em anúncio, seja em conteúdo. Só que quando eu estou trabalhando N2, N3, aqui eu atesto o meu conhecimento real. Eu atesto a minha capacidade resolutiva de XYZ, por causa do domínio pleno de algum assunto. Dado de grau, vamos dizer assim, médio, complexidade, quanto grau alto. E aqui que eu mostro que eu realmente manjo. Só que, quais pessoas
Pensando em quantidade, em volume, que nem eu disse, uma pessoa que ela tem o ensino médio, ela tá entrando na faculdade, uma pessoa que tem PhD. Quantas pessoas que estão no ensino médio existem? Ou que nem entraram numa faculdade? Quantas pessoas que estão numa faculdade existem? Quantas pessoas que têm um PhD existem? Entendeu? Volume de gente. Quando eu fizer um conteúdo aqui embaixo, eu não devo esperar o mesmo engajamento que aqui em cima, porque o volume de gente que vai se identificar é muito menor, muito menor. Só que, normalmente, essas pessoas já são muito mais qualificadas. Elas já estão muito mais aquecidas, por causa que elas já entendem o tema, sabe? E elas estão buscando algum entendimento maior, mais aprofundado a respeito de determinado assunto. Então, é super normal quando a gente faz algum tipo de conteúdo, impulsiona no Instagram, por exemplo, faz um vídeo aqui no YouTube, e quando se é um senso comum, pode-se ter muito alcance, muito engajamento, e não ser responsável por venda nenhuma, ou praticamente nenhuma. Do contrário, quando eu faço conteúdos mais densos, mais complexos, ele pode ter um engajamento muito menor, a tendência é essa, muito menor, só que é ele que traz venda, porque ele atesta a minha capacidade de resolver o problema, entendeu? E isso acontece para anúncio também, que nem eu disse. É muito normal as pessoas pegarem o senso comum e depois afunilarem e fazerem o shift, a troca para o produto. Já deve ter visto o anúncio, provavelmente, da pessoa começando falando de alguma curiosidade. Curiosidade é senso comum? Total, aqui em cima, em nenhum. E aí, da curiosidade, a pessoa vai funilando, funilando, daqui a pouco ela cai num assunto um pouquinho mais complexo, vrum, e faz o shift pro produto dela, entendeu? Isso daí em vários projetos que eu já participei, eu já escutei. Arthur, pô, cara, eu já fiz anúncios aqui falando de muita história, trazendo curiosidade no início e tal, tal, tal. E, cara, só que esses assuntos, eles têm CTRs altos, só que não vende. Ou não capta contato, enfim, não, não chega no objetivo, no fim. Que é captação, que é venda. Não acontece, cara. Do contrário, quando eu faço uns anúncios de oferta ali direto, a parada realmente vende, muito simples. E aí a gente também começa a pensar em níveis de consciência, de eu estar trabalhando, se eu quero vender, eu tenho que estar trabalhando com as pessoas que elas estão aqui na ponta, que elas estão querendo comprar. E a pessoa que ela está querendo comprar, que ela está aqui na ponta, no nível de consciência, ela está buscando já diferenciais de mercado. Ela já entendeu o produto, ela já sabe a dor que ela tem, como que resolve, sabe? Ela já conhece a concorrência e ela tá só botando na balança para ver quem que vale mais a pena. Aí é momento de tu mostrar a tua oferta. E oferta é o quê? Entregáveis, bônus, garantia, forma de pagamento. Grosseiramente, é isso, entendeu? E aí, se tu tiver alguma escassez, alguma urgência em relação à quantidade, tal, do próprio bônus ou dos entregáveis, então é momento de explorar isso no anúncio e não enrolar. Quanto mais cedo se segmenta um anúncio, tendem a ser melhores os resultados, sabe? Porque quem fala com todo mundo, no final de contas, acaba não falando com ninguém. E tu pensa na quantidade de gente, por mais que tu tenha um pixel inteligente no gerenciador de anúncios, mas a quantidade de gente que vai enxergar os teus anúncios, sabe? Tu tá numa avenida gigantesca, totalmente entupida de gente, tá lá no formigueiro na Índia, e tu tá lá segurando um anúnciozinho, a quantidade de gente que tá passando. Se tu for muito genérico, as pessoas não vão parar, sabe? E provavelmente quem for parar não vai ser a pessoa qualificada. E isso acontece quando a gente pensa em anúncio. Por isso que quando a gente está trabalhando com venda, já com ponta de oferta, da metade do funil para baixo, consciência para baixo, é legal a gente já segmentar o quanto antes. Até no topo de funil é legal dar uma segmentada o quanto antes, sabe? Porque isso vai ajudar com a busca, com a identificação por gerenciador de anúncios, tanto quanto vai estar qualificando o mais cedo, o mais rápido possível quem realmente tem potencial de compra, de adquirir aquele produto. Então, quando eu tô no resumo da ópera desse vídeo, dificilmente tu vai conseguir ter um baita do engajamento e vender feito água, sabe? Então não é para se ficar com medo, desesperado, puxar os cabelos. Quando tu fizer uma publicação mais densa, mais complexa, explicando como que se faz XYZ, e ela tiver um engajamento muito mais baixo do que a foto do cachorrinho, a foto da tua família, sabe? Que são coisas de senso comum. Só que não é a foto do teu cachorrinho que vai vender. Não é a foto na praia. É tu mostrando que tu domina o assunto. É o conteúdo denso que vende. Até por isso que a gente pensa que quando a gente está fazendo um lançamento, por exemplo, a gente faz uma antecipação gigantesca, um lançamento tradicional, né? Que existem 998 mil tipos. E depois a gente joga essas pessoas para uma CPL, sabe? Conteúdos densos, 2, 3 lives de hora, entende? E várias pessoas gigantescas do digital falam isso. Tu quer vender? Faz live. Live é o quê?
Material denso, conteúdo denso, mostra que tu sabe, que tu manja, vai ter muito menos engajamento, que nem eu disse. Muito menos pessoas vão se identificar falando de níveis de consciência e camadas de conteúdo do que se eu explicar pra pessoa como que ela escreve um story. Tá entendendo? Muito menos gente vão se identificar. Mas essas pessoas que estão interessadas nas camadas de conteúdo, provavelmente elas são muito mais aquecidas, mais conscientes do assunto e tendem a enxergar muito mais autoridade em mim e se aproximar mais, resultando numa probabilidade muito maior de vender alguma coisa. Tanto quanto as pessoas que são menos conscientes desse assunto também vão enxergar autoridade em mim, por mais que elas não dominem o assunto e elas fiquem meio perdidas. Porque eu estou explicando algo mais complexo e que muito bem amarrado, fazendo sentido. Do outro lado a pessoa fica, legal, o cara manja. Entendeu? É grosseiramente essa ideia. Então, pra fim de papo, não se desespere quando tu vê o conteúdo não tendo o engajamento que tu gostaria. Pensa nisso, camadas de conteúdo. E claro, tu pode criar um conteúdo nenhum e não ter engajamento nenhum. É super normal. Conteúdo é volume, cada vez mais e melhor. Fechou? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo. Pode até sugerir outro vídeo, vai ser super bem-vindo. Curte, se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que vai ser útil. Beleza? É isso. Tchau, tchau.